Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando aí a respeito dessa vitória do time do Flamengo, tudo que a mídia está falando da preparação do Mengão para os próximos jogos e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, os destaques? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui um salve em especial para a galera de Penedo, Alagoas, tá? Um salve também aqui para a galera de Porto Velho, tá? Rondônia também sempre tem comentado aqui. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro também comentando demais aqui. Bom Jesus, Piauí, também sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos. E também é especial para a galera de Portugal. Então, quer receber um salve no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que no próximo vídeo a gente vai estar mandando um salve em especial aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar agora de um outro assunto, porque o Flamengo tá na cola do Palmeiras, ganhou do Lanterna Sport, teve golaço de falta do Arrascaeta e Bruno Henrique, iluminado. Quem esteve no Maracanã no último sábado acompanhou mais uma boa atuação do Flamengo. Diante do Lanterninha Sport, o primeiro tempo foi de chances desperdiçadas. Os chutes de média distância assustaram o goleiro Gabriel Vasconcelos. O time carioca também construiu com paciência e Bruno Henrique isolou a melhor chance da primeira etapa. Ainda teve tempo para Samuel Lino, por duas vezes, quase abrir o placar. De La Cruz quase fez esse golaço, mas Gabriel Vasconcelos jogou para escanteio. O segundo tempo começou como o primeiro, com chances perdidas. De La Cruz bateu com perigo, até que a chave virou. E em menos de 20 minutos, o Flamengo construiu a sua vitória. Aos 5 minutos, Bruno Henrique recebeu de Samuel Lino para fazer 1-0. 10 minutos depois, o camisa 27 aproveitou o rebote do goleiro para ampliar. A pintura da noite só poderia sair dos pés dele. Jordan de Arrascaeta. O camisa 10 cobrou essa falta com perfeição para fazer 3-0. Ainda teve tempo para Everton Araújo ser expulso após essa entrada. No fim, vitória do Flamengo por 3-0 para mais de 67 mil pessoas no Maracanã. Acho que nós temos que acreditar, continuar trabalhando. Sabemos que é muito difícil, mas nós temos que seguir. Nós temos que seguir lutando, seguir nos dedicando, honrando, né, a camisa do esporte, honrando o clube. O que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Tá muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que tá na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que tá no nosso alcance, o que tá na nossa mão é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Com o resultado, o Flamengo chega a 64 pontos. E se mantém muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para o São Paulo, adversário da próxima quarta-feira, em um duelo que vai acontecer na Vila Belmiro, em Santos. Não é segredo, todo mundo quer tentar vencer, quer tentar dar o máximo. A gente tem que pensar no nosso trabalho. Obviamente, o jogo contra o São Paulo vai ser na Vila Belmiro, tem um pouco mais de viagem, um pouco mais de desgaste, mas isso não pode ser desculpa ou uma questão para a gente não entrar da melhor maneira possível. A partir de agora, cada jogo é uma final, a gente tem que enfrentar como tal, tentar somar o máximo. Ué, se tem alguém que conhece a Vila Belmiro, é o Danilo, né? Jogou muito tempo lá. Ô, Rona, tem um detalhe. O Flamengo, quando jogou com o Santos de Neymar, perdeu na Vila. Sabe que não é fácil jogar lá na Vila. E agora o São Paulo vem grande porque ganhou do Vasco no Rio de Janeiro. Só que o Flamengo não pode perder porque tem essa briga direta com o Palmeiras. E usando altitude, latitude, longitude, o Flamengo joga no nível do mar, lá no Rio de Janeiro, não é? E aqui na Baixada não poderia reclamar. Só que teve isso aí que você falou, perdeu pro Santos de 1-0, o time não jogou bem, não marcou bem. É a chance do São Paulo entrar na competição aí, Cicinho, pra brigar de vez aí com o Flamengo, porque... Não, o Flamengo não, pra Libertadores. Na verdade, assim, eu espero que o discurso do Crespo seja outro, né? Não mandar o soldado pra guerra sabendo que vai morrer, como aconteceu no primeiro jogo. Ah, é mesmo. Né? Então... E outra, São Paulo não tem o Neymar, né? O Santos tinha. Bom, falar então mais um pouquinho sobre esse Flamengo, que é um time que também cumpriu seu objetivo, ganhou
a sua posição de finalista na Libertadores. É uma equipe forte. Ah, mas o primeiro tempo acabou 0-0, mas na segunda etapa foi lá e fez 3 gols sem sofrer. Olha a tabela. A tabela aqui está. E neste momento nós vamos para a ponta. Olha, Rona, quem é o líder do campeonato? Não, eu sei que o Coringão tá nessa parte aí, Bibi. É uma distância de 10 posições de um pro outro. Nós estamos aqui desse lado, não quero nem ver o outro lado. E eu espero que você vença o Bragantino na próxima. 23 pontos a diferença, hein? Bom, Palmeiras 65, Flamengo 64 e o Cruzeiro vencendo Vitória foi a 60. O Mirassol deu aquela tropeçada sem o Reinaldo. King Naldo faz falta, né, Cicinho? Ficou no empate com o Botafogo. O Bahia venceu de virada o Bragantino em casa. O Fluminense, que venceu o jogo atrasado do Ceará, jogando na casa do adversário, acabou perdendo. O São Paulo, ótimo resultado diante do Vasco, subiu para 8º. Vasco 9º, Corinthians 10º, Ronaldão. O quê? O Grêmio ficou na 11ª posição. O Ceará foi a 12º. O Galo, que empatou com o meu Colorado, é o 13º. O Bragantino caiu um pouquinho mais. Ficou aqui com o meu Inter. Olha que desespero, olha que coisa feia. Olha. Subiu no caldeirão, subiu no caldeirão, eu avisei. Se não abrir o olho, vai mesmo. Eu avisei. Vai nessa, time grande, não cai, já caiu. E 9 vitórias só, né, Rê? E aqui, 9 o quê? 9 vitórias. É o Vitória mas olha que vai só, pegar agora. O Galo também tem 9. Só que o Galo tem um jogo a menos contra o Fortaleza, que não está marcado ainda. Então o Galo é um time que poderia estar com 40 pontos e melhorou o desempenho, teve um jogador expulso ontem contra o Inter. Mas olha só, aí o Santos, de novo em casa, de novo, acabou empatando com o Fortaleza. É uma briga basicamente direta. O Vitória também tropeçou, o Fortaleza não venceu, o Juventude perdeu e o Sport foi derrotado pelo Flamengo. Então, a sorte desses aqui, ó, é que quem está lá embaixo não conseguiu somar 3 pontos. E o Vitória, se não vencer o Inter na quarta-feira, tá rebaixado. Porque a luta vai ser difícil. Então a grande chance do Vitória escapar do rebaixamento, Vitória é com Vitória. Que a gente espera. Você já me ajudou, né, com o Vitória, né? Então, já te ajudei, tá vendo agora? Mas a gente vai para o que interessa no campeonato, que é o objetivo mais importante. E por enquanto, Palmeiras e Flamengo estão despontando na briga pela taça da Série A. Olha os próximos adversários dos dois lados. Engraçado, ainda nem se enfrentaram pelo primeiro turno, mas já teremos o clássico Santos e Palmeiras, e nesse caso é Palmeiras e Santos, não é? Então, Mirassol fora, Santos, o jogo atrasado, 3 fora jogos de casa, fora, né? Atlético Mineiro fora, Fluminense em casa, o Grêmio em Porto Alegre, Vitória no Allianz e o Ceará fora de casa. Aqui, o Flamengo tem o São Paulo na Vila, depois o Santos no Rio de Janeiro, o Sport fora, aquele jogo atrasado ainda do primeiro turno, lá na Ilha do Retiro, Fluminense fora, Bragantino em casa, Galo fora, Ceará em casa e finaliza no Maião com o Mirassol, hein? Mas tá equilibrado, né, Renato? Se você pegar, são 5 jogos fora de casa, tanto o Palmeiras como o Flamengo também. E 3 em casa. Então você já pega um equilíbrio aí dos times jogar fora de casa, entendeu? Quem também falou aí a respeito, né, dessa vitória do Mengão, do gol do Arrascaeta e muito mais, foi o pessoal aí do SBT Esportes Rio. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí também, essa parte que eles falaram aí a respeito do Mengão. Olha, Vene Casagrande, que golaço, hein? É, nojento o tapa, né? Engraçado que ele sai, já parece que ele já sai comemorando. Ele sabia que a bola ia entrar, é incrível. E o goleiro foi bem, mas ninguém pega aquela bola ali. Inclusive é um bom goleiro. Se tem um ponto positivo do esporte nesse Campeonato Brasileiro, é o próprio goleiro que vem se destacando. Mas Gabriel não foi suficiente para parar o ataque do Flamengo. Mas ele, o Arrascaeta, ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Chegou a 94 gols, igualando ao Duval, como estrangeiro com mais gols com a camisa rubro-negra, e assumiu a liderança do rubro-negro como o jogador com mais gols de falta nesta década. O time, pode rodar mais rápido. O time, que eu sou meio doidinho, eu falo rápido. O time ainda voltou a marcar um gol de falta após 6 meses. Aliás, é o que a gente vê... Quer mais um número sobre o Arrascaeta eu já que chama botei esse atenção? assunto que a gente já estava falando. Ele tem 104 assistências. Isso é impressionante também. Porque, assim, ele participa muito de gol. É assustador que o Arrascaeta vem jogando de futebol há 10 anos no futebol brasileiro. Eu sempre falo isso. Sim. Porque ele não chegou ao Flamengo jogando mal. Lá no Cruzeiro ele já se destacava. Mas nessa partida aí, Fernandinho, eu acho que além dos 3 pontos,
porque eu vou ser bem sincero, eu não esperava menos que a vitória do Flamengo. A dúvida era de qual seria o placar. Além dos 3 pontos, eu acho que o Flamengo tem muito a comemorar nessa partida. Primeiro, o Samuel Lino voltou a jogar bem, inclusive deu uma assistência ali primorosa pro gol do Bruno Henrique. O De La Cruz voltou a jogar bem também. Para mim é um jogador que vai ser importante, sobretudo na ausência do Jorginho. Já já a gente vai falar sobre a lesão dele. E o Bruno Henrique voltando a fazer gol. Ele estava 11 jogos sem marcar e a última vez que ele havia feito 2 gols numa única partida foi justamente na Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Então é uma outra boa notícia, até porque o Flamengo não terá Gonzalo Plata na final da Libertadores, que é um jogador que poderia fazer a função que o Pedro faz, porque não se sabe se o Pedro vai ficar à disposição, e é um jogador que pode voltar aí a ter uma boa fase. Ah, por causa dos 2 gols, você é a favor de ele continuar sendo titular? Não. Eu acho que esses 2 gols podem dar mais confiança ao jogador para ele voltar a ter uma boa fase e, consequentemente, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Então, além dos 3 pontos, o técnico Felipe Luiz tem muito a comemorar, além, é claro, de ter preservado 7, 8 titulares. Ou seja, ele deu um descansinho aí para alguns jogadores importantes, porque agora tem uma sequência bem difícil pela frente pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou o Juventude ontem, Pedrosa, sim, e o Abel fez a mesma coisa, né? Sim. Que chegou... Ah, Fernanda, mas falta muito tempo ainda para a final da Libertadores. Mas também ainda tem muita água para passar embaixo da ponte do Brasileirão, Pedrosa. Esses times só estão nessa situação, Fernanda, porque eles gastaram muito, formaram um elenco maravilhoso, sim, tem 2 técnicos excepcionais e por isso eles conseguem aguentar a temporada do futebol brasileiro. Então quando esses caras tomam a decisão de poupar um jogador ou outro, ou poupar meio time ou não, cara, eles sabem exatamente o que eles têm na mão. Ontem o Palmeiras poupou, aí tem Bruno Rodrigues, aí tem Felipe Anderson, aí tem Martínez, o Flamengo tem De La Cruz, que pra mim foi o melhor em campo, inclusive, contra o Sport. Jogou demais o De La Cruz, é um jogador extremamente diferente, que dá outra coisa pro Flamengo também. Então, aí você olha o próprio Bruno Henrique, que não estava vivendo uma grande fase, mas consegue fazer 2 gols e apareceu novamente. O Samuel Lino voltou a jogar futebol. Tudo bem, foi contra o Sport, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a partida perfeita para ele ganhar confiança para a reta final de temporada e voltar a ser o jogador que o Flamengo contratou ele para ser. Então, cara, assim, eu acho que dentro do Maracanã o Flamengo fez seu dever de casa, o Palmeiras fez seu dever de casa contra o Juventude, não sofreram, as 2 equipes não sofreram em momento algum, e o Flamengo foi mais soberano ainda de ter feito 3-0. Vai ser uma disputa de final de campeonato maravilhosa de se ver, porque realmente são 2 equipes muito bem treinadas, 2 equipes que têm grandes jogadores, 2 seleções. É assim que eu posso tratar o Flamengo e Palmeiras. Eu vejo o Flamengo, em relação a jogar futebol, veja bem, jogar futebol é o quê? Dinâmica, o que apresenta, o envolvimento diante do seu adversário. Eu vejo o Flamengo um passinho à frente do Palmeiras, tá? Sério, Pedro? Eu vejo. Caramba, Você não? Eu vejo. Eu não. Eu ainda acho que o Flamengo pode evoluir. E o Palmeiras está vivendo o auge. Eu ainda penso assim. Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo tem um jogador hoje que nenhum time tem. Arrascaeta. Nem o Palmeiras tem esse jogador. Então, mas aí que tá. Pra mim, a grande curiosidade. O Palmeiras tem um elenco mais equilibrado, mais homogêneo. O elenco do Flamengo é muito melhor. Só que eu vejo o Palmeiras melhor fisicamente e o Flamengo precisando melhor fisicamente. Eu também vejo assim. Mas o ponto do Pedrosa é muito importante. A gente sabe que o fisicamente hoje é o fundamental, né? E realmente, eu acho que o Palmeiras está no auge. Tá no auge. Mais do que ele tá, ele não consegue. É um volume, é uma intensidade, é uma perfeição nas ações, né? Nas escolhas. Mas ter o diferente, que é diferente... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Arrascaeta é o principal jogador do time do Mengão hoje? Um exemplo, se o Flamengo não jogar com o Arrascaeta, tem grandes chances de não vencer a partida? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham aí a respeito do Arrascaeta no time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Mesmo. A gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que inclusive o Flamengo hoje chegou onde chegou, porque em algum momento que ele patinou na temporada, o Arrascaeta pegou e falou, me dá. A gente olha pelos números dele, de efetividade. Mas, por exemplo, o Pedro em vários momentos salvou. Pô, mas o Arrascaeta, ele tá desde o início sinistro. Sim. O Pedro, ele ainda ficou no banco, ele ainda teve um problema comportamental. O Arrascaeta não. A gente olha os números dele, um jogador que já sempre foi fenomenal e nesse ano ele está sublime, Pedrosa. E aí no auge da própria carreira. Exato. E aí a gente vai pegar o Palmeiras, aí beleza, tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que são uma dupla sensacional, não tenho dúvida. Perfeito. E é isso, eu acho que tem muito equilíbrio nisso, tá? Quando eu falo um passinho à frente, se fosse colocar numa porcentagem, é Flamengo 53% e Palmeiras 47%. Mas esses 3% se chama de Arrascaeta.
Porque pra mim ele pode decidir qualquer jogo, a qualquer momento e de diversas formas. Ele pode decidir como ele bateu a falta aí contra o Sport, ele pode decidir com um chute de fora da área, com uma assistência, com ele chegando pra cabecear dentro da área, com ele chegando pra finalizar. Ele é um camisa 10 hoje completo dentro do futebol brasileiro. E eu acho que o Filipe Luís já entendeu isso quando coloca ele um pouco mais próximo do gol, porque ele tá ali pra decidir. E aí você olha o outro companheiro dele no meio-campo, que não teve nessa partida, mas também é diferente, é o Carrascal. O Carrascal é um cara que vai ser titular do Flamengo. Pode ter certeza. Ele vai continuar como titular porque ele é muito qualificado. E o Flamengo vai recuperando algumas peças. Entra o Saúl, entra o De La Cruz, o próprio Samuel Lino, se voltar a jogar futebol. Ele tem que voltar a jogar futebol. Ele vai ser uma peça importante para o Flamengo. Eu vejo o Flamengo para definir com mais talentos do que o Palmeiras. Sim, isso eu concordo. O elenco do Flamengo é muito mais talentoso. E eu acho que o elenco do Palmeiras é mais homogêneo, mais equilibrado. E aí é mérito de Abel, por exemplo, Vitor Roque e Flaco. Inicialmente o Vitor Roque veio para ser titular e o Flaco reserva. E o que o Abel fez? Ele conseguiu tirar, não sei da onde, através de um estudo, colocou os dois juntos, deu certo. E hoje são os dois melhores atacantes de futebol brasileiro. A grande verdade é que se a gente for parar para pensar, é claro que tem nome, tá? Não estou dizendo que não tem. Mas se você falar assim, o que é o Palmeiras nos últimos anos? A primeira coisa que você responde é o quê? Abel, pô. Abel. Aí você fala o Flamengo, você fala o Gabigol, talento. Aí daqui a pouco você fala o Bruno Henrique, aí talento. Tem o ano que você vai falar o Pedro, aí esse ano é o Arrascaeta. Fala de talento, inclusive, pega esse período que o Abel Ferreira está no Palmeiras, são 5 anos. Olha quantos treinadores o Flamengo teve. O que justifica isso? O Flamengo, em determinado momento, teve sucesso graças ao seu elenco. Essa é a grande verdade. Não porque teve um trabalho muito bom da diretoria na ocasião, não foi isso. Em vários momentos tinha um Arrascaeta, salvando, tinha um Bruno Henrique, tinha um Gabigol, em vários momentos. Só que eu acho, Pedrosa, que, independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro, quando chegar no dia da final, não vai ter favorito. Eu tô falando isso aqui hoje já. O Flamengo pode chegar líder do Campeonato Brasileiro para essa final, ou o Palmeiras, e não vai ter favorito. Eu também acho. É um jogo totalmente diferente. Que eu acho que a fala do Pedrosa não leva ele para esse lugar de achar isso. Eu acho isso. Ele só fez um comentário no geral, assim, observando o que está acontecendo. Quem eu mais gosto de ver jogar? O Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras. É só isso. É só uma preferência. Hoje eu prefiro o Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar. Hoje eu prefiro. Não é que você prefere... Gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa com ele aqui rapidinho, só um minutinho. É isso. É que você... Inclusive, esse cruzamento do Saúl você é prefere absurdo, negócio de futebol. É isso. Ver o jogo mais bacana ali. Fluido, bonito, talentoso. Entendi. E nada disso apaga isso aqui. Que o trabalho do Filipe Luís é um absurdo. É verdade. Muito bom. Inclusive, eu defendo isso. Tô falando hoje é dia 3 de novembro. Não importa se o Flamengo vai ganhar tudo ou se o Flamengo vai perder tudo. Filipe Luís tem que continuar à frente do Flamengo. Gente, não tem outro treinador para assumir nesse momento. Filipe Luís é bom treinador, pega os números dele. Em mais de um ano de trabalho, ele tem quase 80% de aproveitamento. E ele já mostrou, ele já ganhou jogo fazendo substituição. Já perdeu? Também. Não é mas só ele está aprendendo ainda. Eu acho que passa um recado muito nítido da importância do tempo para um treinador. É isso, né? pô. Tu confia no Filipe Luís? Confio. O rubro-negro, eu acho que confia também. Então dá tempo ao cara. Ele não deixa o resultado te fazer escolhas. Ai, olha, perdeu. Mas fez um bom trabalho. Vai ter que tirar. Eu tô com você também. Não que seja um problema meu. Por mim, ele vai pra Europa. Tá? Até bom pra dar uma rodada, né, ô Pedrosa? Eu acho que é bom. Inclusive o Cristiano Ronaldo tá de sacanagem. Por que não liga pra Abel Ferreira? Impossível. Entendeu? Liga pro Luiz Castro, não sei o quê. Mas e o Abel? Tá aí 5 anos. Ninguém quer me tirar o Abel do futebol brasileiro. Aí meu Arthur Jorge vai embora. Não sei quem, vai embora. Não entendo essas coisas, Venê. Pois é. Não é? E o Flamengo atualizou a situação do Carrascal. O Pedrosa já elogiou bastante o jogador aqui. Ele passou por exame. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Carrascal vai fazer muita falta pro time do Flamengo? Ou vocês acham que é um jogador que tem que ser preparado pro próximo ano, né? Pro ano que vem, ele já ser um dos principais jogadores do Mengão? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. De ressonância magnética que aponta um edema ósseo na região da costela, mas não tem fratura. Ele já iniciou tratamento no departamento médico do clube. Já o Jorginho teve uma lesão muscular na coxa direita e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Flamengo. Os dois pensando na final ou Veneu pode abreviar e alguém voltar antes? A situação do Jorginho é mais grave, digamos assim, preocupa mais do que a situação do Carrascal. O Carrascal, inicialmente, ele vai ficar fora dos 2 próximos jogos, contra o São Paulo e Santos. Mas tem uma notícia ruim, só uma atualização.
Hoje ele se reapresentou lá no CT Ninho do Urubu sentindo muitas dores no local, algo que ele não estava sentindo tanto até ontem. Então, assim, ele pode ficar até mais jogos, mas a situação do Jorginho, ele vai ser preparado para a final da Libertadores. E quando eu falo preparado, ele pode voltar no último jogo antes dessa final ou só voltar para a final. Sim. E aí fica a grande preocupação, porque eu acho que o Flamengo desempenhou muito mal quando justamente o Jorginho ficou fora desse time. Tudo bem que agora tem o Pulgar, mas mesmo assim estamos falando de um dos principais jogadores, não só do Flamengo, mas também do futebol brasileiro. Ele é muito diferente. Acho que esse jogador vai fazer muita falta. Já em relação ao Carrascal, é torcer para essas dores pararem logo para ele voltar o quanto antes. No caso do Carrascal, é mais um incômodo. Eu não sei se você de casa já teve essa questão. Porque não teve fratura, exatamente. Na costela. É um lugar, gente, que é aqui, ó, que a gente não tem como imobilizar. A recuperação é o repouso, a gente respira, usa toda essa parte do tórax para respirar. Eu já tive uma lesão na costela, incomoda. Vai muito ali do limiar do jogador, né? Por isso que ela é um pouco menos... Você viu o lance como ele se machucou? Eu vi. Ele virou assim e começou a sentir dores no local. É ruim. É assim, eu nunca senti isso, graças a Deus. Ruim. Mas ele teve que sair literalmente do jogo e foi direto para o hospital fazer exame. Às vezes dói até para respirar, porque Sim. você vai respirando e dói. E o Pedrosa já destacou esse jogador nessa partida. O Samuel Lino foi responsável pela assistência que originou no gol do Bruno Henrique, fez uma boa partida. Você falou, Pedrosa, esse é o jogo que é o jogo para dar confiança. É importante, né? Claro, ele precisa aparecer em jogos maiores, tá? Por exemplo, o último jogo que ele conseguiu fazer uma grande partida foi contra o Vitória. Ele fez aquele 8x0, foi 8x0, não foi? Foi. Ele fez uma partida maravilhosa. Depois ele fez alguns bons jogos, se eu não me engano, contra o Corinthians também eu acho que ele fez um bom jogo. E aí ele volta contra o Sport, ganha a oportunidade como titular e ele faz a jogada do gol que abriu a goleada do Flamengo, os 3x0 do Flamengo. Gente, qualidade, não tem discussão. O Samuel Lino é muito bom jogador. Eu já falei isso aqui nesse programa e vou falar de novo. Eu acho que criaram uma expectativa muito acima do normal e isso acabou atingindo o garoto, que não tem culpa disso. Falaram como se o garoto fosse o melhor ponto do futebol brasileiro com 2 jogos. Isso é um absurdo, porque coloca uma pressão em cima dele que ele sente. O Atlético de Madrid é gigante. O Flamengo é maior que o Atlético de Madrid. Eu não tenho dúvida. A pressão de jogar no Flamengo é maior do que jogar no Atlético de Madrid. Então ele sentiu isso. Essa coisa é tão próxima dele estar no Brasil e etc. Então tem que deixar o garoto continuar ganhando a confiança dele, porque futebol ele tem. Ele não é um fenômeno. Ele não é um cracaço. Como, por exemplo, foi o Luiz Henrique. Como, por exemplo, a gente pode citar outros jogadores aqui. Mas ele é bom jogador e tem tudo para ajudar o Flamengo. Talvez se assustou com a exigência do protagonismo. Nem todo mundo ainda está pronto. Eu não estou dizendo que ele nunca estará. Mas no momento a gente percebeu que ele ainda não está pronto para ser o protagonista, para ser o responsável pela expectativa. Pô, você quer ver... Pô, o Samuel Lino, ele sentiu um pouco essa pressão. Eu acho que ele sentiu um pouco, mas isso também vai muito em conta do que as pessoas vão esperar dele. O problema é o seguinte, como ele chega custando o que ele custou, sendo o jogador mais caro da história do Flamengo, todo mundo, na verdade todo mundo não, porque a gente precisa ser franco, que a gente sempre fala isso aqui. Grande parte da torcida do Flamengo achava que esse jogador ia chegar, ia fazer 20 gols, 30 ia fazer gols, chover, né? vai fazer chover, mas ele não é esse tipo de jogador. Então o torcedor ele precisa alinhar as expectativas em relação ao Samuel Lino. Ele é jogador para fazer isso aí, ó. Participar de um lance interessante, iniciar uma boa jogada para chegar a um gol. Ele é jogador disso, ele não é jogador goleador, ele não vai ser. E a questão, Fernandinho, é que ele vai jogar com a etiqueta custando 20 milhões de euros. Então vai sempre ter essa cobrança em cima dele. Ele está passando, por exemplo, o que Vitinho passou em 2018. Bastante tempo, né? Exatamente. Ele está passando exatamente pelo mesmo processo. A questão é, ele vai conseguir suportar isso? Eu acho que sim. Porque, diferentemente do que Vitinho tinha em 2018, ele tem vários bons jogadores ao lado dele. Então, essa responsabilidade vai ser dividida. O Vitinho, na ocasião, não. Ele chegou custando o mais caro da história do Flamengo e foi substituir nada mais, nada menos que o Vinícius Júnior na ocasião. Então, tinha uma expectativa muito grande. Agora, eu acho que o Samuel Lino é um baita jogador. Eu estou com o Felipe Luiz nessa, na última entrevista coletiva, depois do Racing. Ele pediu o apoio dos torcedores, eu acho que os torcedores devem apoiar, porque se ficar vaiando durante os jogos não vai facilitar em nada, não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai atrapalhar. E o Samuel Lino, para mim, é questão de tempo para ele retomar aos bons jogos e quem sabe voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Qual a ideia do Flamengo, Theo? Você vê com o Felipe Luiz, daquilo que você falou da diretoria, do Flamengo que consegue um jogo excepcional contra o Racing, deitou
deitou o Flamengo. Um time que tem o De Arrascaeta, que tem Bruno Henrique, que tem Luiz Araújo, que tem Michael, que tem... tanta... Os dois zagueiros, para mim, que são os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Agora, Flamengo. Não, o Flamengo é um time fortíssimo. A gente vai ter uma grande final de Libertadores. Mas eu quero saber se o Bruno Henrique vai estar jogando na final de Libertadores e se o Bruno Henrique, esse efeito suspensivo, ele vai acabar só depois que terminar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo vai perder? Tem 2 gols marcados ontem. Um jogador que já foi condenado, um jogador que já foi suspenso. Como é que pode isso? Aí o Felipe Luiz, o treinador, ainda fala de betting lá, das casas de aposta. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí, né? Nesse final de semana. Venceu aí o time do Sporting por 3-0, né? Um jogo aí jogado pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo teve aí o seu destaque. Bruno Henrique marcou 2 gols e também o De Arrascaeta, que fez um baita gol de falta, né? Lembrando que o Flamengo está ali, né, disputando ponto a ponto na tabela do Campeonato Brasileiro essa liderança, né? Lembrando que hoje o Flamengo tem apenas 1 ponto atrás ali do líder e um jogo a menos também junto com o líder. Então o Flamengo vai ter esse jogo em atraso, né, logo mais contra novamente o Sport Recife, dessa vez na casa do Sport. Mas o Flamengo está ali ponto a ponto, lembrando que a sequência de jogos do Flamengo será contra o São Paulo fora de casa, o Santos, né, o Flamengo vai jogar dentro do Maracanã e vai ter esse jogo em atraso contra o time do Sport fora de casa, né? Será no sábado, dia 15. Mas e aí, o que é que vocês acharam da partida do Flamengo? O que é que vocês acharam aí, né, dessa liderança do Flamengo, mesmo que momentânea, mas que pode reassumir a qualquer momento? Lembrando que o Flamengo está 1 ponto, isso é muito importante, é não deixar baixar, né, não deixar ali baixar esse ímpeto, esse ânimo para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque uma hora ou outra o que está na frente pode sim tropeçar e o Flamengo tem que estar nesse gás para assumir e continuar na primeira colocação. E outra, o Flamengo, depois que assumir a colocação e abrir vantagem, nada de perder vantagem, não pode pensar nem sequer em empatar. Todos os jogos agora é final, né? O Flamengo está ali, a gente sabe que não depende só dele, mas que a qualquer momento, se o líder der aquela bobeada, o Flamengo tem sim que estar firme e correndo atrás dessa liderança. Então esse 1 ponto de diferença é muito importante aí para o Flamengo manter, não deixar aumentar, sempre buscando e quem sabe, né, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro antes das últimas 3 primeiras rodadas, né? Mas e aí? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito também dos próximos jogos do Flamengo, esse jogo contra o time, né, do Santos, né, se eu não me engano, o Flamengo vai enfrentar quem? Deixa eu ver, o São Paulo, né, um jogo contra o São Paulo e contra o Santos. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!